O Botafogo ele foi uma felicidade minha e creio que também me exaltei um pouco por causa da minha idade. Eu creio que pra mim foi um pouco ruim porque fazer o gol e expor meu time falando que era pra tocar só a bola em mim, pra mim foi um erro, mas Você ele não. acha um erro? Pô, achei Engraçado tão que legal. você foi muito elogiado por É? isso. E por isso que é interessante você achar que foi um erro. É que Você acha que foi um erro ou alguém te disse que Cabeça Não, de jogador. eu, porque- Cabeça de jogador, Plê. É? querendo ou não, pra mim eu expus um pouco o time, porque falando só pra tocar a bola em mim. Mas ele pra mim foi um pouquinho de Empolgação. empolgação, né? E porque um moleque novo também, mas foi um jogo bom ali, pude fazer 2 gols, dar a pré-assistência ali pro Flaco e graças a Deus fomos sair vitoriosos. O amigo Vinícius Nicoletti vai trazer mais informações do James Brown da bola. Hendrick, diga lá, Nicoletti. Gostei dessa definição, viu, Abel? Abraço para você, abraço para todos os companheiros, bom dia a todos, bom dia ao fã de esportes. Estamos aqui no hotel na zona sul de São Paulo. Daqui a pouquinho vai ter entrevista coletiva do atacante Hendrick, o garoto que foi destaque, revelação, prêmio Bola de Prata, revelação do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu o prêmio ontem, esteve aí nos estúdios da ESPN para gravar o Bola da Vez, depois entrou também, participou do Sport Center e hoje ele vai dar essa entrevista coletiva aqui. Muitos compromissos para o garoto que foi um dos destaques do Palmeiras nesse ano de 2023. Palmeiras hoje que tem um dia fundamental, uma reunião que vai definir, ou que pelo menos vai encaminhar aí a permanência do técnico Abel Ferreira. Essa reunião vai acontecer na parte da tarde da diretoria do Palmeiras com o técnico. Ele vai entregar aquele relatório que ele citou algumas vezes, citou nesse último jogo lá no Mineirão diante do Cruzeiro, citou depois da partida contra o Fluminense. Então ele disse que vai entregar esse relatório, vai discutir, vai debater, vai planejar a próxima temporada. Aí ele sai de descanso e vai definir se fica ou não no Palmeiras. Ontem ele também recebeu o prêmio Bola de Prata de melhor técnico do Campeonato Brasileiro desta temporada e ele, em várias entrevistas, inclusive quando ele recebeu o prêmio, ele deixou essa questão mais uma vez aberta, não definiu se fica no Palmeiras, mas deu algumas dicas nas entrevistas. Vamos então ouvir o que falou o técnico Abel Ferreira em vários momentos no prêmio Bola de Prata. Eu já disse isso ontem e vou dizer hoje. A única constante da vida é a incerteza. Tá? 2024, teremos Abel no Palmeiras? Eu acho que sim. Bom. E eu fiz, nestes últimos anos, as escolhas foram sempre feitas no eu. O que é melhor para mim? O que é melhor para a minha carreira? Nunca foi o que é melhor. Nunca foi o que é melhor para a minha família. Chegou a altura de pensar neles. Tá, então, Abel, deu a entender que essa decisão, essa permanência no Palmeiras, mais um ano de contrato que ele tem, passa muito por uma conversa que ele vai ter com a família, com as filhas, com esse descanso que ele vai ter em Portugal. Isso ele deixou a entender nessas últimas palavras, mas na entrevista para o Marcelo ele falou assim, acho que sim, acho que estarei no Palmeiras na próxima temporada. Passa muito para o que ele passar para a diretoria, né? Porque ele entregar desse relatório e receber de feedback da diretoria do Palmeiras também, porque essa temporada foi uma temporada de poucos investimentos, apenas 2 jogadores contratados. O Palmeiras teve muitas dificuldades durante a temporada, ele teve que se reinventar. Eu acho que foi o ano mais difícil do trabalho do Abel Ferreira nesses 3 anos, nessas 3 temporadas no Palmeiras, justamente por isso, por esse planejamento da diretoria. Ano passado chegaram 10 jogadores, né? E contando os 2 dessa temporada, mais 2. Mas ano passado a coisa deslanchou, os jogadores não chegaram ao time titular, mas ele tinha ainda Scarpa, tinha ainda Danilo. Dessa vez esses 2 jogadores titulares saíram da equipe e aí ele teve que montar um novo Palmeiras, principalmente depois da contusão do Dudu. Então foi um trabalho muito difícil do Abel nessa temporada, realmente desgastante, e essa permanência vai passar por essa questão da família e também por essa reunião com a diretoria do Palmeiras. Abel, fica a questão aí para vocês. O que vocês acharam depois dessas declarações do Abel? Ele fica ou vai embora? Na minha interpretação, ele deixa no ar, né? Ele não diz nem que sim, nem que não. Como que vocês... Mas ele diz, acho que sim.
Então, eu acho, não é. Tenho certeza que sim. Ele poderia falar, não sei. Quando ele acho que sim, tá mais para sim do que para não. Ele deu indícios fortes, né? Inclusive na hora do título, que a torcida gritava fica Abel, ele faz um gesto do Cristiano Ronaldo, né? Que não é eu vou ficar aqui, mas eu estou aqui nesse momento, enfim. Pensar na família, tem várias maneiras de pensar na família. Você pode pensar na família recebendo uma proposta, aceitando uma proposta milionária do mundo árabe e garantindo o futuro dos seus netos. É um jeito de pensar na família. Outro jeito de pensar na família é ficar talvez no Brasil, se a família estiver bem no Brasil, essa estabilidade de momento. Porque demorou para trazer a família. Aí quando a família chega, imagino, né, que vamos supor que a família esteja adaptada ao Brasil, as filhas, na escola, etc. e tal. Aí vai mudar para ir morar no Catar, que é totalmente diferente, o país totalmente diferente, cultura diferente, língua diferente. Será? É mais complicado. O mais confortável seria permanecer onde está. Agora, ele vai avaliar também a questão financeira. É óbvio que no Catar vai ganhar muito mais. E nessa reunião vem um outro fator também. Mas ficar com que condições? Por isso que eu falei ontem que ele tem a faca e o queijo na mão. Ele tem nessa reunião a condição de falar assim, olha, já fiz muito milagre, já tirei leite de pedra, agora eu quero um outro tipo de posicionamento em relação ao investimento, em relação a time, até onde eu posso ir. Depende muito da pressa que ele tiver em relação à vida dele. Se ele enxergar esse bonde de uma possível proposta como algo que ele não pode deixar passar, ou que pode deixar passar nesse momento, conseguindo mais coisas no próprio Palmeiras. Mas não parece ser a prioridade do Abel abraçar um cavalo selado no aspecto financeiro. Porque esse cavalo já passou para ele. Ele já teve propostas vultuosas, maiores que a do Palmeiras, e ele se manteve aqui. Ele acredita no projeto, ele acredita que o Palmeiras, ele se mantendo nessa rota de competitividade, sempre disputando títulos, ganhando, ele se valoriza também para chegar, quem sabe, no mercado europeu, bem cotado, e ele já é cotado lá. A questão do Abel, para mim, vai muito mais de o clube me valoriza, eu sou querido aqui, mas porque estou ganhando títulos. E numa temporada em que as coisas não funcionarem. E no que eu penso de crescimento também para o clube, o que o clube pode me oferecer em termos de estrutura, de elenco. O Abel recentemente reclamou até mesmo do gramado do Allianz Parque, depois do jogo contra o Fluminense, de que precisa trocar, de que aqui se relativiza muito a questão do gramado, e ele tem toda a razão nisso. Ele tem razão. Então, aqui não no Palmeiras, no Brasil, ele disse. Então, o que eu avalio nessa conversa com a diretoria, o Abel também vai esperar algo mais. E ele está certo em cobrar, porque esse é o tipo de cobrança que não é só para ele, que não é só para o profissional. É para o clube. É para o clube, é para continuar vencendo, é para continuar disputando alto. Então, o Palmeiras precisa ser... A Leila precisa ter essa sensibilidade de entender que para o Abel não é só a questão da grana, não é só renovar contrato, é todo um pacote. E até pensando nisso, a Leila ganhou um título, nesse momento está tranquilo, tá tranquilo, os torcedores estão mais calmos, como ela brinca, mas esse foi um ano de muitos questionamentos para a gestão dela. Muitos. Ela foi muito pressionada a ponto de figuras como o ex-presidente Paulo Nobre virem a público questioná-la, virem publicando nota, reclamando da gestão. Ela teve até... Mas, especialmente a partir daquela entrevista infeliz dela. Sim, né? e a partir... Aquela entrevista marcou muito. Total. E ela deu brecha ali para o Palmeiras entrar numa crise, porque tinha acabado de ser eliminado da Libertadores. E a situação foi salva pela volta por cima do time no Campeonato Brasileiro. Desculpa, e desde então, Eugênio, ela passou a perder até mesmo aliados. Gente que a defendia no clube, no conselho, começou a olhar com outros olhos. E agora? Então, todo mundo ao lado dela, abraçando. Esqueceram o avião. Ninguém fala do avião. Ninguém fala do avião, ninguém fala do avião avião. na comemoração. Mas vocês não viram, não? Ah, tinha? Os torcedores levaram um avião para comemoração. Não, as coisas mudam, hein? Quando o time perde... O avião virou herói. Quando o time perde, é eliminado... Põe um avião pra jogar, contrata o avião, põe um avião de... Aí quando o time ganha, leva avião pra comemorar. Mas esse futebol brasileiro é uma maravilha, hein? Não, o sentimento de torcedor é esse. Oscila muito de acordo com o resultado, mas internamente a Leila passou a ter uma posição maior nesse ano. E nesse contexto, perder o Abel para a Leila seria uma derrota política estrondosa. Sim.
Porque ela passaria, e aí a avaliação que é... Perde a maior sustentação que ela tem hoje. Total. E é sustentação esportiva, é sustentação em termos de credibilidade, que ela passa... Olha, estamos mantendo o Abel confia no nosso projeto. Então, a Leila precisa entender isso. O Abel é um esteio hoje. E perdê-lo seria algo muito crítico e delicado. Vai ter que pôr a mão no bolso, mais fundo. Não é isso? Mas aí esse é o meu ponto. Que molhar a mão do homem mais do que já está molhando, não é isso, professor? Se ele sair... Mas eu não acredito que é só no Abel. Oferecer um contrato maior... Além de molhar a mão dele, um contrato maior... Investir mais também no time, no elenco, é isso que você está dizendo? Exato, estrutura. Diferentes. O gramado, o Abel reclamou, opa, vamos nos mobilizar aqui para, quem sabe, não trocar o gramado, mas melhorá-lo, deixar ali como um tapete perfeito, do jeito que o técnico quer. E ele, repito, tem toda a razão de cobrar isso, está certíssimo. E atendê-lo não seria, estão mimando o Abel, passando a mão na cabeça, não, estão... trabalhando em benefício do clube. Um profissional que está trazendo o resultado, que trabalha, que tem uma comissão, uma equipe que trabalha muito bem com ele e que tem mostrado o resultado. Mesmo quando não ganha, não vai ganhar sempre. Ele mesmo falou, ninguém ganha toda hora. Mas quando não está ganhando, o Palmeiras está chegando. Está chegando perto, sempre. A gente tem um discurso do Abel logo depois da vitória contra o Fluminense, é isso? Os jogadores. Então vamos... Não é? Não. Depois do título, depois de garantir o título. Então é depois do jogo com o Cruzeiro. Então vamos lá. Eu não sei qual é o legado que nós vamos deixar. Eu acho que isto é daqui a 15 anos. É que nós vamos saber, não é agora. Mas eu disse-vos várias vezes. Vocês nasceram para fazer história neste clube. E eu não me vou despedir de ninguém porque não tenho que me despedir de ninguém. Ok? Estou muito grato e Deus abençoou-me e guiou-me no sentido de me trazer para este lado do Atlântico e meter-me no clube certo, com as pessoas certas, na hora certa. Isso são coisas que é o destino que nos coloca lá, a vida nos coloca lá. Professor Celso, vamos dizer que é o doutor Celso, o psicólogo, o analista Tentando Celso. aqui chegar. Qual a sua interpretação dessas palavras? Não vou me despedir de ninguém porque não tenho que me despedir. Interprete, diga o que... Não tenho que me despedir. O que está dizendo? O que vai sair a francesa? Pode ser que ele saia sem se despedir de ninguém. Me parece que tem mais um elemento aí do ficar. Não tenho que me despedir. Por que não preciso? Quem não precisa se despedir... não vai sair. Achei que não vai sair. Eu acho que teve alguns indícios positivos. A resposta para Marcela Rafael é um indício positivo de que no mínimo, entre as cogitações dele está ficar com um bom peso. Sim, mas não garantiu nada. Mas não é melhor do que botar vocês sobra? Vocês têm uma interpretação quando ele fala acho que sim, um pouco diferente da minha. Quando ele fala acho que sim, ele não está dando certeza. Mas ele está deixando a possibilidade do sim e também do não. Mas acho Senão ele fala, você vai ficar 2024 Abel técnico do Palmeiras? Sim. Mas acho que com um peso bom, um peso maior do que eu imaginaria. Acho que o palmeirense ficou interessado na resposta que ele deu a Marcela, por exemplo. Acho que dá para fazer uma leitura aí de que realmente ele ainda vai pesar, acho que está claro isso, senão ele tinha dado resposta, mas que o Palmeiras está com um peso maior do que a gente imaginaria. Você está propondo para a gente algo mais difícil do que prova do Enem. De interpretação. É porque a prova do Enem, assim, tem 4 respostas possíveis. Todas elas estão certas, você tem que dizer a mais certa. Fizeram esse ano agora botaram uma música do Caetano Veloso. Essa foi ótima. Para interpretar a música do Caetano Veloso, com 4 alternativas. Aí teve um vídeo da esposa dele, né? Levando para ele, o Caetano, vê essa questão aqui. Qual é a vai me dizer que nem o Caetano sabia? O Caetano, o autor da música, falou, a A tá certa, a B também tá certa, a D também tá certa. Tudo que tá aqui tá certo. Ô, Abel, qual era o seu xará deixou pra gente uma série de interpretações. É isso que eu tô dizendo. E nenhuma que a gente vai fazer aqui, nenhuma tá errada. E quando ele fala assim... Ele tá não é de hoje, tá? Pelo menos, eu acho que ele faz isso quase sempre, mas pelo menos desde a eliminação da Libertadores, daquela coletiva ali,
depois do jogo com o Boca, que ele fica dizendo, pode ser isso, pode ser aquilo, pode E ser quando ele isso, fala no pode vestiário, ser Eugênio, aquilo. não vou me despedir de ninguém porque eu não preciso. Isso pra mim tem várias interpretações. Ele pode estar indo embora e pode estar dizendo, não preciso me despedir. É questão de Enem, Abel. ou Não ele tem pode nada dizer- certo, não tem nada- não tem conclusão. Ou ele pode estar dizendo, não vou me despedir, não preciso, porque ele vai ficar. Já diria Mas as Fagner. duas interpretações estão certas. Já É a não música do existe. Caetano. Não tem mais aquela alternativa, todas as alternativas acima. Qual é a música? Todas as opções Qual é a música, Eugênio? Pablo. A música já não existe, nem o certo, nem o errado. Eu Mas aí acho. não é Esse aqui é um chute, eu acho que fica. Eu fiz uma interpretação psicológica mais pro lado a favor de ficar no Palmeiras. Sequeira. Eu acho que tem vários indícios aí, vários indícios. Aquela manifestação na hora que a galera falou fica, aí ele fez assim. Ele falou para Marcela Rafael, pode ser que sim. Acho que sim. Não. Acho que sim. Não. Eu acho que sim é a interpretação acho mais que próxima sim. da realidade, entendeu, Bel? Daquelas questões ali. Qual é a mais certa? Todas. A mais assertiva foi essa. Acho que sim. Ele não garante 100%, tem que sentar para conversar, mas ele acha que sim. Nesse momento, a cabeça dele está mais para sim do que para não. E eu até entendo que o Abel, em alguns momentos, ele sabe jogar muito bem com as palavras, com algumas iscas que ele joga em coletiva. Ele joga bem o jogo, mas nesse caso, eu acredito que é 100% sincero que a cada fim de temporada ele senta para fazer uma avaliação, para pensar de fato se vale a pena continuar. E se trata de um técnico estrangeiro, de um técnico europeu no Brasil, é sempre mais complexa a permanência, envolve família, envolve questão pessoal, envolve objetivo de carreira. Então, por tudo isso, ele está mais do que certo em ter esse respiro, em pensar, em avaliar temporada a temporada, mesmo vencendo. Mas ele tem bons e ótimos elementos para continuar no Palmeiras. Sem dúvida. Ele tem... O Palmeiras não está numa situação crítica do ponto de vista financeiro. O Palmeiras pode investir em contratações, não na proporção que o Flamengo investe, até porque o Palmeiras tem uma outra filosofia de investimento, de formação de elenco, mas ele tem a condição perfeita nas mãos para continuar ganhando, para continuar competindo e se valorizando como técnico. Então, a perspectiva para ele é boa. A parte de cobrança que ele fala, que é muito pesado, futebol brasileiro com excesso de jogos, estrutura, gramados, ele tem razão também. Jogo a cada 3 dias. Mas eu acredito que os fatores positivos superam as adversidades. Nesse momento, pelo menos para mais uma temporada, eu acredito que a tendência é que o Abel fique. Essa questão da família é mais para ficar. Você imagina a família fazendo lobby? Família geralmente não faz lobby para mudar de lugar. Faz lobby pela estabilidade. Pode ter a leitura para a família, para o resto das minhas gerações ganhar dinheiro, se for para o mundo árabe, tudo bem, se for essa interpretação. Mas a imediata, família quer estabilidade. Demorou tanto para vir, agora que veio, deve estar estabilizado, vai mudar de novo. Vamos falar com Vinícius Nicoletti, porque o Palmeiras de Abel Ferreira é o Palmeiras de Endrick, pelo menos até o meio do ano. E o Endrick vai falar de novo, não é, Nicoletti, hoje? Vai sim, daqui a pouquinho tem entrevista coletiva aqui do Endrick, que também deu uma volta por cima nessa temporada como Palmeiras, né? Vamos lembrar um pouquinho da trajetória do garoto, ele despontou no Brasileirão do ano passado, foi um clamor da torcida do Palmeiras, né? Demorou até para estrear, o Abel segurou ele muitas vezes, mas estreou contra o Coritiba, jogador mais jovem a vestir a camisa do Palmeiras com 16 anos e o mais jovem a marcar. Depois, primeiro jogo como titular, ele marcou 2 gols contra o Atlético Paranaense, fundamental na vitória do Palmeiras e no título do ano passado, fez mais um gol no restante da temporada, no restante do Campeonato Brasileiro, e aí foi vendido por mais de 300 milhões de reais para o Real Madrid no final do ano. Vai embora no meio do ano que vem, depois de completar 18 anos. Em julho ele completa 18 anos. E aí ele começou essa temporada como titular do Palmeiras, né? Foi titular no Campeonato Paulista, mas não conseguiu grande destaque. Viveu seu maior jejum, passou por uma fase de baixa, 12 jogos sem marcar, foi muito questionado, perdeu a posição na reta final do Campeonato Paulista e quebrou o jejum exatamente na final contra o Água Santa, nos 2 jogos. Jogo lá na Arena Barueri, que era o mando do Água Santa, e depois na final
no Allianz Parque que o Palmeiras conseguiu o título. Mas ele teve esse momento de baixa, né? Lembrar aqui que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil com o Endrick jogando de titular. Ele foi titular contra o São Paulo. O Palmeiras não tinha o Arthur, que já tinha disputado a competição pelo Bragantino, e o Arthur estava se firmando no time titular do Palmeiras, mas entrou o Endrick na partida contra o São Paulo. O ataque era Endrick, Rony e o Dudu, e ele não conseguiu brilhar. Depois desse momento de baixa, ele teve uma retomada, eu acredito que foi um jogo que deu confiança para ele, no jogo contra o Corinthians. Ele entrou quase 40 minutos do segundo tempo, deu 2 arrancadas sensacionais, deu um passe para o John Joe, que foi o cruzamento que quase o Palmeiras fez o gol da vitória. O Breno Lopes perdeu o gol na defesa do Cássio, e ele inclusive tomou uma pancada no Mike e o Maicon foi expulso. O Endrick acabou machucando o joelho ali, mas deu confiança para ele. Aí foi retomando o seu espaço, chegou na Libertadores ainda como reserva, mas a torcida do Palmeiras mais uma vez pediu o garoto no time, e nas últimas rodadas, depois da eliminação na Libertadores, ele foi titular contra o Santos, e foi o primeiro jogo dele na temporada que ele ficou 90 minutos em campo. Foi muito bem no jogo contra o Santos. Você vê 12 jogos seguidos como titular no campeonato brasileiro. E aí ajudou demais o Palmeiras. Nos últimos 10 jogos, ele fez 6 gols, foi o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com 11 gols, marcou 14 em toda a temporada. Então acaba, com certeza, um dos protagonistas do Palmeiras nesta temporada. E, Abel, não sei se vocês concordam ou não, acho que ele muda de status até, de promessa, agora é uma confirmação dos novos talentos aí do futebol brasileiro. Ontem ele esteve no Sport Center também, vamos ouvir então o que falou o Endrick ontem na passagem pelos estúdios da ESPN. Foi uma temporada, creio que, como você falou, de altos e baixos, mas para mim não existe isso. A gente sempre esteve unido ali, a gente sempre esteve junto. A gente sempre soube que a gente poderia buscar algo maior, e a gente foi desclassificado de algumas competições, mas nunca paramos de lutar, nunca paramos de jogar, e foi isso que a gente fez, foi isso que a gente buscou. Se não tivesse meus companheiros assim do meu lado, eu não seria esse jogador que eu sou. Se eu jogasse sozinho dentro de campo, também perderia os jogos. Então, para mim, o protagonismo é para o time todo. Então, eu creio que isso não, para mim não tem. Eu sei que para vocês podem ter, mas para mim não tem, porque o protagonismo você poderia falar que poderia ser o Veiga, o Everton, que pegou o pênalti também. Então, para mim isso não existe. Um time que sempre esteve unido, sabe? Um time que quando infelizmente eu não estava tão ali desempenhando tão bem, sempre esteve do meu lado, sempre estava conversando comigo nos treinamentos, e cara, só tem que agradecer a Deus por estar num clube assim. E nos últimos treinos agora eu estava resenhando com o Zé. A gente estava ali no treino e a gente foi ali brincar com o Abel. É óbvio que a gente quer que ele fique, cara. Tá aí o Endrick, e uma informação para vocês, o Endrick, nesse momento de baixa, né, ele contratou uma assessoria particular de análise de desempenho para melhorar, para poder entender um pouquinho o que ele estava fazendo de errado no campo e também evoluir. E isso aconteceu, mudou um pouco o esquema do Palmeiras nesses últimos jogos, com 2 atacantes, vinha jogando a temporada toda com 3, mas deu muito certo, e ele consegue tem um pouco mais entendimento depois que ele contratou essa assessoria particular para os jogos, para o desempenho dele mesmo, né? Para o desenvolvimento dele nessa temporada. Então, foi também fundamental para essa arrancada do Endrick nesse finalzinho de temporada. O Bola da Vez com ele também gravou Bola da Vez, será sábado amanhã, 21 horas, já fica o convite. Daqui a pouquinho tem mais Endrick aqui no Sport Center, e eu deixo essa questão para vocês aí, Abel, não sei se vocês concordam, de promessa a confirmação de um dos grandes talentos do futebol brasileiro. Fica a expectativa para a próxima temporada, inclusive quando ele for embora para o Real Madrid no meio do ano. Eu concordo com você. Você usou a palavra confirmação, posso dizer, de promessa à realidade, porque muita coisa que ele fazia nas categorias de base, ele tem repetido num nível muito alto no profissional de um time que tem uma exigência enorme, que é o Palmeiras, ainda mais com a comissão técnica que tem do Abel Ferreira, que é um cara que exige muito dos seus jogadores, física, mentalmente, tecnicamente, a gente não tem dúvida. Então, às vezes, até a gente brinca aqui,
e sou taxado de muito ansioso e tal. Às vezes eu brinco, exagero, mas o que eu penso em relação ao Endrick não é brincadeira. É realidade que eu já penso. Por exemplo, eu defendi na primeira convocação dele, pelo Fernando Diniz, que ele fosse titular, se eu não me engano, no jogo contra a Colômbia. Ah, mas ele é muito jovem. Nós temos que analisar a idade, temos que analisar o que o cara pode apresentar no jogo dele e o que os outros que jogariam no lugar dele estão apresentando. Se ele está pronto, tecnicamente, fisicamente, mentalmente, para aguentar o tranco, vestir a camisa da seleção no jogo de eliminatórias contra a Colômbia, por que não? Ah, mas nem sempre ele vai jogar bem. Óbvio, nem sempre os grandes craques vão arrebentar todos os jogos. Mas ele só vai melhorar jogando. Quem vai jogar no lugar dele está melhor? Ah, então espera aí, você tem 16 anos. Agora, se não, ele é um fenômeno, ele tem que jogar. No Palmeiras, na seleção, provavelmente no Real Madrid, estou dando um chute, mas provavelmente no Real Madrid ele não vai chegar jogando. Por quê? Olha as feras que tem lá. Ele vai ter que esperar. Mas o Real Madrid está fazendo já toda uma expectativa em torno dele, né? Sim. Fez post ontem, parabenizando, dizendo que está ansioso pela chegada dele, comemorando junto com ele o título do Palmeiras. O próprio Ancelotti já falou em entrevista que tem acompanhado o desenvolvimento do Endrick e que espera a chegada dele para a próxima temporada, que acontecerá para 23, 24. 24, 25, né? Para o Real Madrid. Ele ainda tem 6 meses no Palmeiras. Sim. Para 24, 25. Mas o Real Madrid olha com muito carinho para o Endrick, com uma expectativa, até porque hoje você não tem exatamente... Você tem o Rodrigo e o Vinícius formando uma dupla de ataque do Real Madrid. Nenhum deles é o artilheiro do time. O artilheiro é o Bellingham, que joga vindo de trás, muitas vezes do lado esquerdo ali. Ocupou essa lacuna do artilheiro, mas não é um centroavante. Mas não tem o camisa 9, entre aspas. Tem um exemplo semelhante em termos de idade no grande rival, que já está jogando no Barcelona. Não tem? Está jogando no Barcelona e já jogou na seleção da Espanha. O Lamal? Sim. Que idade tem? 16 anos. Está jogando no Barcelona, fazendo gol, jogou na seleção espanhola, fazendo gol, 16 anos. Por quê? O Xavi falou assim, eu não coloco, analiso ou escalo o jogador pela idade. Eu escalo pelo potencial. Se eu achar que ele tem potencial para responder, eu vou escalar. E escalou o menino de 16 anos do Barcelona. É isso que eu penso. É que o próprio Abel Ferreira resistiu por um tempo, respeitando o processo de formação, de amadurecimento. Foi bom para o Endrick também ter esse momento de preciso me provar de alguma maneira, preciso melhorar. Sim, eu não questiono o que o Abel Ferreira fez. Até para não ter deslumbramento, mas a partir do momento que teve nova oportunidade, mostrou que realmente está pronto. E o Endrick, ele conseguiu um feito gigantesco, que é ser protagonista de um título, com 17 anos do Palmeiras. Muita gente diria, no Brasileiro do ano passado ele entrou, até marcou gol contra o Atlético Paranaense, mas não foi o campeonato dele. No Paulista ele fez gol na final, mas foi reserva ali durante a campanha inteira. Na Supercopa. Jogou bem, entrou. Bem. No Paulista ele foi titular durante toda a fase de classificação e perdeu a posição na fase decisiva. E também passou ali, começam os questionamentos. Nossa, será que o Endrick é isso tudo? Não é esse jogador todo? Ele só foi marcar na final do Paulista. Mas que também não é fácil. No momento de pressão, tinha perdido feio o primeiro jogo, não é? Exato. Ele marcou no gol que perdeu. No jogo que perdeu. No jogo de Barueri. Então, me enganei. Mas todo esse processo para o Endrick foi importante para mostrar o valor dele. E o Endrick, com esse título, com esse protagonismo que teve no Palmeiras na campanha do título, ele vai sair maior do Brasil do que Vinícius Júnior e Rodrigo saíram quando tinha a mesma idade e viveram esse processo. Comprados muito cedo pelo Real Madrid, precisavam esperar fazer 18 anos, mas ele vai chegar em Madrid, campeão brasileiro, as pessoas vão vê-lo como um protagonista e quem sabe... com um cartaz, com um status que Vinícius Júnior e Rodrigo tiveram que conquistar passo a passo. E ele já chega, pelo menos, com esse estofo tem título na bagagem, tem título em que ele foi protagonista, e isso pode ser importante para ele, em termos de confiança, para chegar bem lá, para se adaptar. Então, olha o que ele conseguiu. Ele já conseguiu superar Rodrigo e Vinícius Júnior, em termos de conquista, em termos do que fez pelo clube jogando no Brasil. Isso é algo notável. Superou o Neymar como jogador mais jovem
com menos de 18 anos, em gols do Campeonato Brasileiro. Os dois chegaram e tiveram que esperar para se firmar como titulares do Real Madrid. Como o Neymar, logo no comecinho do Barcelona, ficou um tempo no banco. Mas talvez o Endrick não tenha que esperar tanto, porque ele já vai ser visto como um jogador de mais rodagem. Olha, um jogador que... Imagino que não vá pro time B, lá pro Castilha, né? Ele não vai ter Castilha. Eu acho que não. Não vai ter. Mas, como tem tantas feras, tantos jogadores de qualidade e tal, é mais difícil o cara chegar... Chegou, vestiu a camisa titular e joga, vindo do Brasil. Não, e se não se vestir a camisa... Pode até acontecer. Se acontecer, melhor ainda. Você também hoje o elenco do Real Madrid, né? Pensando nisso. Ninguém vai se assustar com Há isso. momentos e momentos. O elenco hoje não tem fartura no ataque. Em outras épocas, quem chegava, olhava assim e tinha... Benzema, CR7... O Rosselló em muitos jogos então... tem sido titular. Então, você não tem essa quantidade de opções. Tem o Rosselló, que é um centroavante reserva, bom centroavante, mas não é nível Real Madrid. Aí você tem o Rodrigo, que não é um jogador exatamente para jogar por dentro. Aliás, até outro dia ele falou que ele gosta mais de jogar na esquerda, onde joga o Vinícius, né? Rodrigo e Vinícius estão jogando por dentro. Eu não tenho... O Brahim Dias entra às vezes, mas é um jogador de meio campo. Eu não tenho o atacante, dono da posição no Real Madrid. Vocês têm razão em relação a esse tipo de mudança ou de queda, né? Em relação a outras épocas do Real Madrid. Vocês acham que tem um pouquinho também do período de adaptação, mesmo o cara sendo um fenômeno, provavelmente o craque, de adaptação da diferença do futebol europeu em relação à diferença do futebol brasileiro? O natural é que tem, Abel. O natural é que existe. É por isso que eu estou dizendo também. Que num primeiro momento ele encontre algum tipo de dificuldade de adaptação. O natural é isso, como teve no time do Palmeiras. Nesse time principal do Palmeiras. Quando saiu lá da base, chegou para o time adulto do Palmeiras. Ele demorou, explodiu agora no final do ano. Isso é o natural. Mas nem sempre acontece o natural. Pode acontecer dele chegar lá com muita confiança, com muita vontade, cabeça boa, bem preparado, porque a gente está falando voando aqui, fisicamente. O Nicoletti trouxe uma informação importantíssima, né? Ele contratou uma assessoria técnica de análise tática, análise de desempenho, para dizer para ele o que ele poderia fazer de diferente para melhorar. Tenho certeza que não é só nisso. Que ele parece ter uma cabeça assessoria diferente. Psicológica, tudo que envolve hoje um grande jogador, o Vinícius tem isso, né? Esses jogadores são verdadeiras empresas, né? Tem todo um staff, que é a palavra da moda hoje, tem toda uma equipe de profissionais trabalhando para esse cara, pelo condicionamento físico dele, psicológico dele, a leitura dele de mundo, de esporte. Então, o Vinícius hoje é um exemplo disso, de um profissional que está muito bem cercado. Porque a questão, às vezes, essa equipe que cerca o profissional não ajuda muito na imagem dele. Pode levar a imagem para um outro caminho, querer transformar em outro tipo de personagem para a mídia. Estou falando aqui do caso do Neymar, tá? A equipe do Neymar transformou ele num garoto propaganda e numa celebridade. E não ajudou a focar a imagem dele como grande jogador de futebol. Me parece que o Vinícius tem uma assessoria que foca mais no jogador de futebol, mas também com uma mensagem hoje antirracismo muito importante, que agrega para ele. E está saindo daqui o Endrick também, ao que parece, muito bem cercado de profissionais que vão desenhar uma carreira para ele de sucesso. E pode ser que, em função disso, ele chegue no Real Madrid já acontecendo, mas não é o normal. E que parece, pode ser uma impressão que no futuro eu me engane, mas a impressão que eu tenho é que ele tem um pensamento de profissional, de cuidado físico, muito diferente de outras grandes estrelas do futebol brasileiro. Não é? Está muito bem encaminhado. Ele, olha, nas palavras de um colega jornalista, que nem é da área de esportes, esteve fazendo um perfil do Endrick, acompanhou a família, teve com ele alguns dias. Nas palavras desse colega, ele é o anti-Neymar. Ele já passou isso, inclusive, num vídeo. Foi mais claro, hein, professor, na mensagem do que eu. Ele é o anti-Neymar. Tem um vídeo dele, eu não sei se já é com essa intenção, não deve ser uma intenção dele, mas tem um vídeo circulando aí que viralizou, em que ele fala claramente assim, não gosto de balada, não sou da noite, não me exponho, prefiro sair com a minha família, comer uma pizza, não sei o que. Ele coloca uma mensagem dentro de um contexto, ele me parece muito bem assessorado. Ele sabe quem procura, para quem ele delega esse tipo de coisa.
que bom que, se ele fala isso, não, eu não gosto de balada porque não é o meu estilo, não é o meu perfil, mas não pode ser uma coisa podada dele também. Não, para você ser um grande craque, você não pode viver a vida. Bom, o cara pode viver sem excessos. Bom, o cara vai... Na hora certa. E ele tem aí o seu cabelinho, ele tem o seu óculos que comemorou, ele faz a sua festa, apareceu... Nada demais. Apareceu na Bola de Prata um estilo muito legal de roupa. Eu acho que ele não se priva, pelo menos até onde a gente viu, não. Nem deve, né? E ele tem umas sacadas, em comemoração de título de juniores. Torcedores do Palmeiras deram para ele alguns cachecóis com dizeres, cutucando rivais. E ele olhava o cachecol e devolvia para o cara. Ele não entrava nessa pista. Não, na Arena Corinthians, quando ele ganha a Copa do Brasil, se não me engano, ele também até exagerou, pediu desculpa para a torcida do Corinthians. Eu tinha que pedir desculpa nada, Hendrick. Você está lá para fazer gol. Parece que, certamente, vocês têm razão. Tem muita coisa que é assessoria, que ele é... Né, as pessoas vão ensinando, indicando o que ele tem que fazer, profissionais, mas tem muita coisa que parece da índole dele. Isso ele aí, se antecipa. Esse exemplo que você deu, ele está comemorando um título, vai a torcida dá uma faixa para ele zoando o clube adversário. Ele na hora olha e decide. E fala, família Alviverde, vamos para mais um vídeo do nosso canal em trazer notícias do Verdão aí para vocês, que apesar do 12º título do Campeonato Brasileiro conquistado aí recentemente, vive essa incerteza aí a respeito do Abel Ferreira, né? Muita notícia aí sai na mídia a respeito da saída dele. Ele tem uma proposta do Qatar, se ele vai sair, se ele não vai sair, se ele vai continuar o ano no Palmeiras, né? O ano que vem, no 2024. E vamos lá para a notícia. Abel Ferreira dá indícios de fico antes de reunião que pode selar futuro no Palmeiras. Técnico indica o desejo de ao menos cumprir o contrato. E jogadores também esperam a permanência. A diretoria está disposta a melhorar vencimentos da comissão técnica. Abel Ferreira deu indícios de que deseja permanecer no Palmeiras. Após a conquista do título brasileiro, na última quarta-feira, o martelo ainda não foi batido. Contudo, pois ele terá que se reunir com a diretoria para fazer uma análise da próxima temporada e tratar do seu futuro. Desde o discurso no vestiário, em que declarou que não iria se despedir de ninguém, a resposta de que acha que fica na premiação do Bola de Prata aos sinais dados pelo português na quinta-feira, dão mais confiança de que ele cumprirá seu contrato até o fim de 2024 do que de uma possível saída aí para o time do Qatar que fez a proposta, para o Al Sadd no caso. Entre os jogadores, há a sensação também de que o Abel e seus auxiliares vão ficar, porque o chefe não falou nem mesmo aos comandados de que irá embora. Os atletas, chamados pelo técnico da sua segunda família, entendem que ele teria dado algum indício e isso não ocorrerá até agora. Isso não ocorreu até agora. Só que Abel se sente muito desgastado mentalmente depois de ganhar o 9º título em 3 anos de trabalho no Brasil. O técnico colocou em dúvida se terá energia para liderar os jogadores em 2024. Após conquistar o brasileiro, tendo de tirar desvantagem de 14 pontos para o Botafogo. E no meio disto veio o interesse do Al Sadd do Qatar. A equipe sinalizou com um contrato de 2 anos e vencimentos que poderiam passar de 100 milhões no período acumulado. O técnico, porém, respondeu após o título que sua decisão não será baseada em dinheiro. Nunca foi uma questão de dinheiro, se não tinha saído há 2 ou 3 meses atrás. As cláusulas são para se cumprir. Mas também vos disse que estou cansado. São 3 anos seguidos. Quanto mais ganhas, maior a exigência. Mais te cobram, mais energia tem que dar aos outros, disse o técnico após a conquista do título. E essa foi a notícia de hoje. A torcida palmeirense, a gente aguarda muito que o Abel continue aí nesse ciclo no Palmeiras, pois já é um ídolo, o maior treinador da história, mesmo não tendo mais títulos que todos, mas é o que mais se identificou e o que mais ganhou títulos em tão pouco tempo aí com a torcida do Palmeiras. E com esse time do Palmeiras, maravilhoso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Avante palestra!